Você não deve se acostumar ou se convencer ou achar que é normal viver uma vida de insatisfação. A sua vida é para ser muito maior do que isso e é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de começar a falar sobre isso, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que eu trago por aqui. Vamos lá então. Muitas pessoas acabam se convencendo de que é normal viver uma vida insatisfeita, ou seja, eu não gosto do meu trabalho, mas fazer o quê? É assim mesmo, né? Trabalhar não é bom, não tem como a gente trabalhar com algo que a gente goste, não tem como mudar essa situação, ou eu estou insatisfeito no meu relacionamento, mas tudo bem, né? Nenhum relacionamento é perfeito, todo mundo tem seus problemas. Relacionamento também não é algo muito fácil, então tá tudo bem, porque é assim mesmo. Eu não gosto da minha rotina, mas tudo bem, né? A gente precisa fazer o que precisa ser feito e não o que a gente gosta. São inúmeras as situações onde a gente identifica que existe uma insatisfação, mas ao mesmo tempo vem uma justificativa do motivo pelo qual essa insatisfação existe. E a pessoa normalmente está convencida de que não tem o que fazer para mudar, para sair desse contexto. Mas é muito importante a gente olhar que no meio de todo esse processo, de todo esse contexto, existe muitas crenças. Existe um condicionamento que foi repassado para essa pessoa, o qual ela carrega para toda a sua vida. Então, esse condicionamento, essas crenças, eles vêm sendo moldados desde lá da infância, desde quando nós somos crianças. A gente vem ouvindo coisas, a gente vem vendo situações, a gente vem ouvindo pessoas falando sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre família, sobre rotina, sobre vários assuntos. E tudo isso vai construindo dentro da nossa cabeça toda uma estrutura mental, uma forma pela qual a gente vai olhar a vida. A percepção que nós vamos ter sobre as situações, como nós vamos lidar com as situações, o que nós vamos fazer, o que podemos, o que não podemos fazer, como vamos reagir frente às coisas que nos acontecem e absolutamente todas as situações da nossa vida. Então, conforme a gente vai sendo moldado por condicionamentos que são repassados, por crenças que são repassadas, basicamente a gente vai ver a nossa vida dessa forma. E nós vamos chegar a conclusões também que remetem a essas crenças, a esse condicionamento. Então, é claro que se a gente foi condicionado a acreditar, se as crenças que foram repassadas são as de que o trabalho realmente é algo difícil, que não tem como trabalhar com o que gosta, que a vida é difícil, que é assim mesmo, que você tem que fazer o que precisa ser feito, independente se você gosta ou não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, relacionamento também não é muito bom, o relacionamento vai ter os seus problemas, vai ter as suas dificuldades, é assim mesmo, você tem que aceitar e tudo mais. Tudo isso vai refletir no que você vive, na forma como você vive e no que você aceita, no que você se convence de que você merece viver. Por isso que é muito importante, quando a gente chega na nossa fase adulta, que a gente comece a trabalhar a nós mesmos, que a gente comece a compreender mais sobre nós, sobre nossa vida, sobre escolhas, sobre objetivos, sobre crenças, sobre todos esses aspectos que não são trabalhados lá atrás. Porque que acontece? Nós estamos no meio de todo esse emaranhado de crenças, de condicionamentos e a gente não se dá conta disso, a gente não sabe que a gente está no meio de tudo isso, a gente não sabe que a gente está envolto nas nossas crenças, no condicionamento familiar que nos foi repassado, no condicionamento das pessoas que viveram ao meu redor na minha infância, que fizeram parte da minha vida. Então a gente não sabe que a gente está inserido em tudo isso. É só a partir do momento que você começa a se autoconhecer, a se desenvolver, que você vai começar a descobrir que você está inserido em crenças, em condicionamentos que talvez não estão te agregando positivamente, que talvez não estão ajudando no seu processo. Talvez elas estejam, inclusive, te prendendo, não deixando você avançar, você evoluir. Porque sempre que a gente tem uma crença, um condicionamento, isso vai nos prender. E por que isso vai nos prender? Porque nós fazemos o que for preciso para a gente defender aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente defende. Então, por isso que é importante que a gente tenha uma visão mais ampla, que a gente entenda, que a gente busque conhecer mais sobre nós, sobre como as coisas acontecem, sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver
as coisas, as nossas percepções, tudo isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida e nos seus resultados. Então, quando eu falo que não é normal que você se convença com a insatisfação, que você não foi criado para viver uma vida de insatisfação, é porque realmente a vida não é para ser uma insatisfação. A vida não é para ser algo pesado, algo cansativo, algo estressante, algo que eu não goste. É tudo o contrário. A nossa vida é para ser algo que seja gostoso, que seja prazeroso, que seja leve, que seja abundante, que seja pleno para nós. Só que nós distorcemos tudo isso porque nós nos identificamos com todas as crenças e condicionamentos que nos são impostos e a gente abraça isso e a gente leva para toda a nossa vida. A gente nunca para pensar, para analisar se talvez não possa existir uma outra possibilidade, para duvidar um pouco das nossas certezas. Às vezes, inclusive, a gente carrega essas certezas e a gente não faz nem ideia de onde vem tudo isso, de onde que eu tenho essa certeza, por que eu tenho essa certeza, essa convicção sobre isso. Quando você começa a parar para entender, para buscar, para aprofundar um pouco mais, você vai perceber que muitas das suas certezas, elas vêm lá da sua família, elas vêm lá das pessoas que te acompanharam desde a sua infância. Por quê? Isso foi repassado como crença, como condicionamento e você simplesmente agarrou isso como uma verdade, como o que deve ser feito, como a única possibilidade e você leva isso para sua vida sem nunca contestar. Por quê? Foram as pessoas mais importantes, foram as pessoas que você mais confiava, foram as suas referências que te passaram isso. Então é claro que é verdade, é claro que eu tenho que acreditar nisso e que fique claro que eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui. Eu só estou falando que todos nós vamos ter crenças e condicionamentos que foram repassados e todos nós devemos entender sobre isso. Porque existem coisas que a gente vai sim, de fato, levar para toda a nossa vida, mas existe muita coisa que nós precisamos deixar para trás se nós quisermos mudar esse padrão, se nós quisermos resultados diferentes, se nós quisermos ter uma transformação, uma evolução, se a gente quiser transcender essa linha de pensamento, essa consciência, se a gente quiser ter uma compreensão diferente sobre a vida e sobre todas as coisas. Porque enquanto você simplesmente aceita como verdade, sem nem saber os motivos, sem nem entender o porquê que você defende tanto isso, simplesmente você está na inconsciência, você não entende. Você tem uma opinião que foi repassada de alguém, que foi repassada de outra pessoa, e assim sucessivamente, e aí você pega essa opinião e você simplesmente defende. Então, se for preciso, você briga, se for preciso, você discute, para você conseguir defender aquela ideia que você tem como certeza. Mas é muito importante entender aqui, inclusive, que não existem certezas absolutas. Você sempre deve se dar o benefício da dúvida. Por quê? Quando você tem alguma dúvida sobre algo, você vai buscar saber mais, você vai querer saber uma visão diferente, você vai ter curiosidade sobre aquilo. Então, possivelmente, você vai achar muitas outras respostas, muitas outras percepções, muitas outras visões diferentes da mesma situação. E isso é incrível, porque é aí que você vai entender que não existe um único caminho, que não existe uma única forma de olhar as coisas e que nós podemos, inclusive, mudar a nossa mentalidade, enxergar as coisas de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, resolver de uma forma diferente, ter resultados diferentes. Nós não precisamos passar a nossa vida toda na insatisfação, carregando crenças e condicionamentos que foram repassados por outras pessoas. É o nosso dever, a nossa responsabilidade fazer com que a nossa vida seja algo positivo, algo prazeroso, algo que tenha sentido para nós. E para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos entender todo esse contexto, porque na inconsciência, sem entender nada, a gente não vai conseguir fazer nenhuma alteração, porque afinal de contas a gente não faz nem ideia do que é que a gente está falando, o que a gente está buscando, o que a gente está tentando mudar. Então a gente precisa da compreensão, do entendimento para que a gente possa alterar de forma que isso seja satisfatório para mim. Então é
crucial que você trabalhe as suas crenças, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento para que você comece a se soltar dessas crenças, desses pensamentos que dizem que você deve aceitar isso porque a vida é assim, que você deve fazer isso porque não tem outra escolha. É assim mesmo, trabalhar é cansativo, trabalhar é estressante, trabalho não é tão bom assim. Não tem como você fazer o que gosta, não tem como você ter uma vida perfeita, não tem como, enfim. Tudo isso são crenças e tudo isso a gente precisa ter compreensão pra gente ir se soltando. Porque enquanto nós acreditamos que a vida é assim, que a vida é algo pequeno, que a vida é algo escasso, que nós não podemos ter o que nós queremos, que nós não podemos fazer o que gostamos, enquanto a gente tiver esse pensamento, esse condicionamento, essas crenças, é exatamente isso que nós vamos viver. Então a gente vai finalizar ciclo, começar ciclo e tudo vai se repetir exatamente igual. Só a partir do momento que a gente começar a alterar os nossos padrões mentais, mudar a nossa mentalidade, mudar a forma como nós pensamos, que as coisas vão começar a mudar na nossa vida, vão começar a ter resultados diferentes, a se apresentarem de uma forma diferente. Quando a gente fala que as coisas começam sempre por nós, é porque sim, se você não muda a sua forma de pensar, se você não muda a sua mentalidade, não existe possibilidade de você ter resultados diferentes. Então, olha o peso que isso tem, olha a importância de você investir em você, na sua compreensão, no seu entendimento, para que você possa ter resultados diferentes, para que você possa resolver possíveis insatisfações que venham te acompanhando na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que de alguma forma tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo.